Gladiador 2 faz a gente pensar sobre a semelhança entre a República de Roma e a nossa República do Brasil. Roma foi o berço da República, foi o lugar. Atenas inventou a democracia e Roma inventou a República, que é aquele governo em que existe uma separação entre a coisa pública e a coisa privada. Você tem uma clara distinção, você sabe que o que é patrimônio do governo, os particulares não devem se meter, não devem se apropriar dos bens públicos do governo que são feitos para o povo. Roma foi o berço desse conceito, mas a República de Roma tinha uma grande diferença com a República brasileira e as repúblicas tradicionais. É que apesar de ser república, ela continuava sendo uma monarquia, enquanto a nossa república é, na verdade, um presidencialismo. E o filme Gladiador 2 faz a gente pensar entre paralelos entre uma república monárquica e uma república presidencialista. Porque parece, apesar de ser um filme sobre história, situado em Roma, com alguns aspectos da história de Roma, o Gladiador 2 ele não tem nenhuma pretensão de seguir a história de Roma, contar os fatos tal como eles aconteceram. Na verdade, ele conta fatos que são mais focados no desenvolvimento dos personagens, mais focados nas tramas entre os personagens, e por isso ele acaba entrando mais para ficção do que para a história. E dentro dessa ficção, ele parece que brinca com os conceitos da Roma tradicional, da República Monárquica de Roma, e ele coloca dentro daquela história dos personagens alguns conceitos que nós temos na nossa política de hoje, na nossa política da República Presidencialista. Porque, em determinado momento, um dono de escravos, que foi um ex-escravo, um escravo que se tornou dono de escravos, ele diz para um dos personagens, ele diz o seguinte: eu fui escravo e agora estou prestes a governar Roma inteira. Onde mais, se não em Roma, isso poderia acontecer? É claro que isso nunca aconteceu na história de Roma. Nunca um escravo se tornou imperador. Mas algumas pessoas acreditam que isso possa acontecer na república presidencialista que nós temos hoje. Nós acreditamos que uma pessoa pode ser um trabalhador sindicalista e grevista e se tornar presidente da república. Existe um mito de que o presidente pode se tornar um herói e governar a nação. Existe essa crença. Nós temos, na verdade, exemplos práticos de que isso aconteceu no nosso sistema de república presidencialista. Enquanto que em Roma, que era uma república monárquica, isso nunca aconteceu na história de Roma, porque a monarquia, o governo só se passa para os descendentes, só se transmite o governo por herança, pela sucessão hereditária. Então, uma pessoa pobre, uma pessoa escrava, ela sabia que ela não tinha chance nenhuma, zero chances de se tornar imperador um dia. Enquanto que no Brasil, as pessoas pobres, as pessoas que trabalham todos os dias, ganhando salário mínimo, elas têm a esperança de poderem se tornar patrões, de poderem se tornar até mesmo presidentes da República. Essa é a grande diferença entre a República Monárquica de Roma e a República Presidencialista que nós temos hoje. A República Presidencialista dá uma falsa esperança de que um dia o pobre vai se tornar o senhor. Enquanto que a República Monárquica, ela diz honestamente, sinceramente, o pobre não tem chance nenhuma de se tornar imperador. O pobre, o escravo, não tem chance nenhuma de se tornar senhor. Essa é a grande diferença entre esses dois sistemas. A República Monárquica, muitos filósofos já escreveram sobre ela, dizendo que para você conseguir o poder na monarquia, você tinha que fazer todo tipo de sacanagem, você tinha que burlar o príncipe. Maquiavel escreve em O Príncipe. Uma pessoa, para ser um bom príncipe, um bom imperador,
Ele devia ser capaz de matar o irmão para poder assumir o trono. Devia ser uma pessoa ruim, uma pessoa capaz de coisas terríveis. Enquanto que no presidencialismo, nós acreditamos que para você virar presidente, basta você ganhar uma eleição. E nós damos até mesmo ao povo a chance de votar em um presidente. Nós damos ao povo uma falsa sensação de controle, porque é óbvio que um voto não vai fazer diferença nenhuma numa eleição. Mas o povo tem uma falsa sensação de controle. Ele acha que ele vota na urna e o voto dele vai fazer alguma diferença. E isso mantém o sistema de pé. Ao contrário do que aconteceu em Roma, em que o povo viu a corrupção, a degeneração dos imperadores e falou: vamos nos rebelar, porque isso não é um sistema justo. A monarquia, transmitir o governo do império por direito hereditário, vai fazer apenas com que nós tenhamos imperadores ruins. E eu nunca vou conseguir ser imperador, eu não tenho esperança nenhuma na monarquia. Enquanto que no presidencialismo o sistema se mantém intacto, porque as pessoas têm esperança. Isso que faz com que o sistema se mantenha intacto. Esperança e a falsa sensação de controle. Essa é a grande sacada do presidencialismo. Ele não é honesto, porque a monarquia, ela fala honestamente. Nós, os monarcas, os imperadores, são pessoas ruins, são pessoas que fazem de tudo, querem o poder pelo poder. Enquanto que no presidencialismo, apesar de acontecerem todas essas coisas por baixo dos panos, os presidentes conseguem controlar as massas, domesticando de forma bem mais sutil. E assim as pessoas não se revoltam contra o poder. O Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, escreveu nas suas meditações: todos os dias ao acordar, saiba que você vai encontrar uma pessoa ingrata, você vai encontrar uma pessoa ruim, você vai encontrar uma pessoa injusta, você vai encontrar uma pessoa egoísta. Mas saiba que ela faz isso não apenas porque ela quer, mas é porque ela não sabe diferenciar o bem do mal. É a natureza dela. Marco Aurélio, um filósofo estoico, sabia que as coisas eram assim porque é assim que eram, era a natureza das pessoas, não tinha como você controlar. Mas na nossa república atual, as pessoas contam inverdades umas às outras. Algumas pessoas agem de forma caramba, como que é o nome? Uma pessoa que fala... Como é que é a pessoa que... de forma ingênua. Então as pessoas agem de forma... Na nossa república atual, presidencialista, as pessoas agem de forma ingênua, como se não acontecessem esse tipo de tramóia, esse tipo de sacanagem dentro do jogo de poderes na presidência, no Senado e na Câmara dos Deputados. As pessoas acreditam que eles podem escolher, eles podem ser presidentes, mas são todas crenças falsas, ingênuas, que não existiam na monarquia de Roma. E é por isso que Roma acabou, porque as pessoas não tinham essas crenças, elas passaram a saber que os imperadores eram pessoas ruins e corruptas, e por isso elas precisavam derrubar os imperadores. Isso fez com que Roma acabasse, e a falta disso, ao contrário disso, a nossa atual ingenuidade das pessoas, a falsa percepção de controle e as falsas esperanças de poderem os escravos se tornarem senhores, faz com que o nosso presidencialismo republicano se perpetue no poder, sem nenhuma revolução. Se você gostou dessas ideias, gostou desse vídeo, deixe seu like, que se tiver uma boa quantidade de likes, 100 likes, eu
vou continuar postando mais vídeos. E não se esqueça de se inscrever se você quiser ouvir mais vídeos como esse. Obrigado.